Você sabia que existe uma aranha que dança como um pavão para conquistar sua parceira? Ou uma que parece ter saído de um filme de Harry Potter? Neste vídeo, vamos te mostrar 15 das aranhas mais estranhas do mundo. Desde criaturas com cores impossíveis, até caçadoras que cospem veneno ou imitam formigas para matar sem serem detectadas. Então, se você acha que já viu de tudo no mundo animal, prepare-se para se surpreender. Vamos começar. Número 1. Aranha-pavão, Maratus volans. Nas profundezas das florestas da Austrália, vive uma aranha que parece mais interessada no amor do que no terror. É a aranha-pavão, também conhecida como Maratus volans. E não estamos exagerando no nome. Esse pequeno macho, que mede apenas alguns milímetros, é capaz de realizar um espetáculo visual que poucos insetos no mundo conseguem igualar. Quando chega a temporada de acasalamento, o macho abre uma estrutura em seu abdômen parecida com um leque. Está coberta de cores brilhantes: azuis elétricos, vermelhos intensos, verdes metálicos. E o mais impressionante é o que ele faz com isso. Começa a mover de um lado para o outro, levantar as patas dianteiras, como se estivesse dançando um flamenco em miniatura, e vibrar em padrões que parecem coreografias cuidadosamente ensaiadas. Tudo isso para uma única espectadora, a fêmea. Se ela fica impressionada, a dança tem um final feliz. Mas se não, o macho pode acabar como jantar. Assim de alta é a aposta. No mundo da aranha-pavão, a arte do cortejo é literalmente uma dança entre a vida e a morte. Essa espécie não apenas nos lembra o quão criativa pode ser a evolução, como também quebra tudo o que acreditamos saber sobre aranhas. Nem todas são escuras, aterrorizantes ou silenciosas. Algumas, como esta, são verdadeiras joias vivas, que usam cor, ritmo e sedução como ferramentas de sobrevivência. E, embora para nós possa parecer apenas um espetáculo curioso, para elas é uma questão de linhagem, de genética e de não terminar devorado. Bem-vindos ao estranho e fascinante mundo das aranhas mais raras do planeta. 2. Aranha-bola de musgo, Eriovixia gryffindori. Nas densas florestas do oeste da Índia, se esconde uma criatura tão peculiar que, ao descobri-la, os cientistas não puderam evitar uma conexão mágica. Chamaram-na de Eriovixia gryffindori, em homenagem a Godric Gryffindor, um dos fundadores de Hogwarts. O motivo? Seu corpo tem a forma exata do chapéu seletor de Harry Potter. Essa pequena aranha, de apenas 2,5 mm, parece saída diretamente de um conto de fantasia. Tem uma forma curva, cônica, com um tom marrom desgastado que imita a textura de couro envelhecido. Mas o mais fascinante é que não se trata apenas de um capricho estético da natureza. Sua aparência tem uma função muito clara: o disfarce perfeito. Quando se esconde entre folhas secas, galhos ou musgo, sua forma e cor a tornam praticamente invisível para predadores. Vista de cima, parece um pedaço de casca ou uma semente caída. Nada em seu corpo denuncia que se trata de um ser vivo, muito menos de uma caçadora paciente que tece sua teia à noite e desaparece com a luz do sol. Esse disfarce natural foi tão eficiente que, durante séculos, ninguém a havia notado. Foi descoberta apenas em 2016 por um grupo de pesquisadores indianos que, impressionados com sua aparência, decidiram homenageá-la com esse nome tão icônico. Porque sim, às vezes, a ciência e a cultura pop podem se encontrar no lugar mais inesperado. No galho de uma árvore, à sombra da selva, onde uma minúscula aranha espera o momento exato para surpreender. A Eriovixia gryffindori não é apenas uma raridade biológica. É a prova de que a natureza tem mais imaginação do que qualquer saga de fantasia. E que, se observarmos com atenção, ainda há magia real a ser descoberta. 3. Aranha Portia, Portia fimbriata. No mundo das aranhas, a maioria se limita a esperar em silêncio que uma presa caia em sua teia. Mas a Portia fimbriata não é como as outras. Essa aranha do sudeste asiático e da Austrália não apenas tece, não apenas espreita. Ela pensa. Isso mesmo.
A Portia, como é chamada pelos especialistas, é uma espécie de gênio do mundo aracnídeo. Enquanto outras agem por instinto, ela planeja ataques, engana suas presas e até simula movimentos para fazê-las acreditar que nada suspeito acontece por perto. Seu alvo favorito? Outras aranhas. Em vez de capturar insetos voadores, a Portia prefere algo mais desafiador: infiltrar-se nas teias alheias e se tornar a caçadora de caçadoras. Mas não faz isso de forma imprudente. Observa, analisa os padrões da presa e só então age. Às vezes, chega a imitar as vibrações de um inseto preso na teia, para atrair sua vítima. Quando a outra aranha se aproxima para investigar, a Portia ataca com precisão cirúrgica. Os cientistas ficaram perplexos ao estudar seu comportamento. Suas estratégias variam conforme o ambiente, a presa e o risco. Se uma tática não funciona, ela descarta e tenta outra. Esse nível de flexibilidade mental é raríssimo entre invertebrados. É como se estivesse improvisando com inteligência, não apenas reagindo. À primeira vista, não parece grande coisa. Mede menos de 2 centímetros e tem uma aparência desordenada, com pelos que a fazem parecer um pedaço de musgo ou sujeira. Mas por trás dessa aparência humilde se esconde uma mente letal. Não precisa de força nem de velocidade descomunal. Apenas sua astúcia. A Portia fimbriata é um lembrete vivo de que a inteligência nem sempre vem em crânios grandes. Às vezes, vem em 8 patas e uma estratégia tão precisa quanto qualquer tática militar. 4. Aranha, cara de palhaço, Theridion gralator. Nas exuberantes florestas tropicais do Havaí, vive uma aranha tão estranha, tão única, que parece uma piada da natureza. É chamada de Theridion gralator, mas a maioria a conhece como a aranha cara de palhaço. E basta olhar para entender o motivo. Seu corpo é pequeno e delicado, de um tom amarelo translúcido. Mas o que realmente chama a atenção está em seu abdômen, padrões naturais que parecem rostos minúsculos. Alguns lembram carinhas felizes, outros sobrancelhas arqueadas, bigodes, olhos esbugalhados ou sorrisos zombeteiros. Não existem duas iguais. Cada aranha carrega um desenho exclusivo, como se a natureza tivesse decidido transformar cada uma em uma obra de arte irrepetível. Esses padrões não são apenas curiosos, também intrigaram os cientistas durante anos. Têm uma função específica? Servem para a camuflagem? Para afastar predadores? Ainda não há resposta definitiva, mas uma teoria sugere que esses rostos falsos poderiam confundir atacantes, fazendo-os pensar que estão vendo algo maior, mais complexo, ou simplesmente mais estranho do que esperavam. Além disso, essa aranha tem um comportamento peculiar. Não constrói teias extensas, como muitas de sua família. Prefere criar pequenas teias escondidas na parte inferior das folhas, onde passa a maior parte do tempo imóvel, em repouso. Se você não olhar com cuidado, pode facilmente confundi-la com uma gota de resina ou um reflexo de luz filtrado entre os galhos. A aranha cara de palhaço nos lembra que o mundo natural não é apenas selvagem, também pode ser extravagante, brincalhão e até artístico. E que, em meio ao verde do Havaí, existem seres diminutos que carregam rostos que podem estar sorrindo, observando, ou zombando de nós nas sombras. 5. Aranha Golias peluda, Theraphosa blonde. Nas profundezas das selvas tropicais da América do Sul, vive uma criatura que parece saída de um pesadelo. É a Theraphosa blonde, mais conhecida como a Aranha Golias. E seu nome não é exagero. Essa fera peluda ostenta um título que nenhuma outra conseguiu tomar. É a maior aranha do mundo em massa corporal. Quando se estica por completo, pode chegar a 30 centímetros de envergadura, o suficiente para cobrir totalmente um prato grande. E, se isso não impressiona, talvez impressione o som que produz ao caminhar. Sim, essa aranha é tão grande que se pode ouvir o estalar de seus passos no chão da floresta, como se fosse uma pequena criatura de 4 patas. Apesar de sua aparência intimidante, a Golias não é letal para humanos. Seu veneno é comparável ao de uma vespa,
embora suas presas possam medir quase 2 centímetros e atravessar facilmente a pele humana. Mas, além da mordida, tem outro truque defensivo. Lança pelos urticantes de seu abdômen com as patas traseiras. Esses pelos flutuam no ar como minúsculas agulhas e podem causar irritação severa se entrarem em contato com olhos ou pele sensível. Sua dieta é tão imponente quanto ela. Embora seja uma aranha, não se limita a insetos. Pode caçar ratos, rãs, lagartixas e até pequenos pássaros, que imobiliza rapidamente antes de devorar lentamente. E faz isso sem teia. Lança-se sobre suas presas, como uma verdadeira predadora terrestre. A aranha Golias não é apenas uma raridade de tamanho. É uma prova viva do quão selvagem, primitivo e imponente pode ser o mundo natural quando a evolução segue sem limites. Um verdadeiro monstro, que respira, se esconde e espera. 6. Aranha caranguejo gigante, Heteropoda maxima. Nas cavernas escuras e úmidas do remoto Laos, habita uma criatura silenciosa, furtiva e absolutamente aterrorizante para qualquer pessoa que sofra de aracnofobia. É a Heteropoda maxima, mais conhecida como aranha caranguejo gigante. E não é um apelido simpático. Essa espécie detém o recorde da maior envergadura de patas do mundo aracnídeo, até 30 centímetros de ponta a ponta. Diferente de outras aranhas grandes que possuem corpos robustos, a Heteropoda maxima é mais alongada, com pernas finas que se estendem para os lados como as de um caranguejo. Na verdade, seu nome comum vem justamente dessa forma peculiar de andar: lateral, rápida e surpreendente. Essa aranha não constrói teias para capturar suas presas. Prefere o sigilo. Esconde-se entre rochas ou na escuridão total das cavernas, onde sua cor marrom pálida a torna praticamente invisível. Quando um inseto, ou até mesmo um pequeno lagarto, passa por perto, a aranha salta com velocidade impressionante e o prende com suas pernas longas e fortes. Sua velocidade de ataque pode superar 1,5 metro por segundo. Embora seu tamanho possa causar pesadelos, não é perigosa para humanos. Sua mordida é dolorosa, sim, mas não letal. O que mais inquieta nessa espécie é sua aparência fantasmagórica e sua capacidade de desaparecer e reaparecer na penumbra sem emitir o menor ruído. A aranha caranguejo gigante não impressiona apenas por sua envergadura, mas também pela elegância com que se move na escuridão. É a rainha das sombras, uma caçadora quase invisível que transforma a escuridão em sua maior aliada. E nos labirintos subterrâneos de Laos, quem manda é ela. 7. Aranha pelicano, Erialchenius, Assassin Spider. Nos cantos mais remotos de Madagascar, se esconde uma criatura tão estranha que parece uma fusão entre inseto, ave e alienígena. É a aranha pelicano, conhecida cientificamente como Erialchenius, mas também chamada de Assassin Spider. E esse nome não é à toa. Essa aranha é uma caçadora de caçadoras, uma espécie que se alimenta exclusivamente de outras aranhas. Seu traço mais distintivo salta à vista de imediato. Tem um pescoço alongado e mandíbulas gigantes, o que lhe dá um perfil surpreendentemente parecido ao bico de um pelicano. Mas esse design incomum não é por estética, e sim por pura eficiência letal. Seus enormes quelíceros, aquelas pinças em forma de mandíbula, estão adaptados para atacar presas a uma distância segura. Enquanto seu pescoço longo mantém o corpo afastado do perigo, suas pinças se projetam à frente para perfurar e segurar a vítima, que normalmente é outra aranha menor. E ela não usa teia para caçar. A aranha pelicano é uma predadora ativa, que caminha pelas linhas das teias alheias com precisão cirúrgica. Move-se devagar e silenciosamente, como uma sombra que ninguém vê chegar. E quando localiza outra aranha em sua teia, ela para, calcula e ataca com um movimento rápido e letal. O mais fascinante é que, apesar da aparência feroz, essa aranha mede apenas alguns milímetros, o suficiente para caber na unha de um dedo. Mas seu tamanho não a impede de ser uma das assassinas mais especializadas do mundo aracnídeo.
A aranha pelicano é a prova de que a natureza não é apenas estranha. Também é estrategicamente brilhante. Uma combinação de forma e função tão perfeita que parece desenhada por um escultor com alma de assassino. 8. Aranha espinhosa, Gasteracantha cancriformis. Nos jardins, florestas e selvas das Américas, dos Estados Unidos até a Argentina, vive uma aranha tão chamativa que, ao vê-la, muitos nem sequer a reconhecem como aranha. É a Gasteracantha cancriformis, mais conhecida como aranha espinhosa, ou também como aranha caranguejo, por sua forma incomum. Diferente das típicas aranhas de corpos arredondados ou alongados, esta tem um abdômen largo, plano, duro e coberto de espinhos pontiagudos que se projetam para os lados, como se usasse uma armadura medieval. E, para completar, seu corpo ostenta cores intensas: amarelo brilhante, branco, vermelho ou até laranja, quase sempre combinados com manchas pretas. É como se a natureza tivesse decidido pintar um aviso ambulante. Apesar da aparência ameaçadora, essa aranha é totalmente inofensiva para humanos. Não possui veneno perigoso e raramente sai de sua teia. Mas sua aparência espinhosa cumpre uma função clara: assustar predadores. Uma ave ou réptil que a veja pode pensar 2 vezes antes de morder algo que parece uma mistura de inseto venenoso e pequeno ouriço. Suas teias são grandes e resistentes, normalmente construídas entre galhos abertos, onde podem capturar uma boa quantidade de insetos voadores. E embora as fêmeas exibam essas cores e espinhos dramáticos, os machos são muito menores e discretos, com corpos lisos e pouco chamativos. Uma diferença tão extrema que, por muito tempo, os cientistas acreditaram que se tratava de espécies diferentes. A aranha espinhosa nos lembra que, na natureza, a defesa nem sempre vem do tamanho ou do veneno. Às vezes, tudo o que é preciso é uma boa armadura, uma aparência intimidadora e o lugar perfeito para montar uma armadilha brilhante. 9. Aranha ogro saltadora, Deinopes. Quando a noite cai nas regiões tropicais do mundo, uma criatura estranha desperta e se prepara para caçar. Ela não constrói uma teia suspensa, não espera passivamente. Em vez disso, arma-se com uma pequena rede entre suas patas dianteiras e espreita com paciência inquebrantável. Essa é a aranha ogro saltadora, do gênero Deinopes, e seu método de caça é tão raro quanto fascinante. Sua característica mais marcante salta literalmente à vista. Olhos enormes, redondos e brilhantes, que parecem lanternas na escuridão. Na verdade, possui os olhos proporcionalmente maiores de todo o mundo aracnídeo, o que lhe dá uma aparência quase caricata, ou assustadora, dependendo de quem olha. Esses olhos permitem enxergar com clareza surpreendente na noite profunda, justamente quando entra em ação. Mas o mais incrível dessa aranha é sua técnica de caça. Ela tece uma pequena rede portátil, como uma mini rede de descanso, que segura com as patas dianteiras. Depois, pendura-se sobre uma folha ou galho e espera. Quando um inseto passa por baixo, ela se lança como uma mola e arremessa a rede para frente com precisão cirúrgica, capturando a presa como um pescador no momento exato. Esse comportamento é tão único que já foi gravado por câmeras de alta velocidade para ser compreendido em detalhe. Cada movimento é calculado, cada ataque certeiro. E quando termina a caçada, a aranha ogro simplesmente prepara outra rede, como se nada tivesse acontecido. Não precisa de teias gigantes nem emboscadas elaboradas. Só precisa de sua visão noturna extraordinária, uma armadilha entre as patas e o momento exato para atacar. Uma caçadora silenciosa, com olhos de lanterna e uma estratégia digna de ficção científica. Assim é a ogro saltadora. Estranha, precisa, letal. Dezember, aranha bolas de seda, Mastofora. Nas noites silenciosas das Américas, existe uma caçadora minúscula que desenvolveu uma técnica que parece saída de um romance de espionagem. Não persegue suas presas nem constrói teias convencionais. Em vez disso, lança uma bola pegajosa presa ao fim de um fio de seda, como se fosse um chicote,
e com ela captura suas vítimas em pleno voo. Essa é a aranha bolas de seda, do gênero Mastophora. E sua estratégia não é apenas única, mas maquiavélica. A chave de sua caça está no engano. As fêmeas adultas dessa espécie imitam quimicamente os feromônios sexuais das mariposas fêmeas, liberando no ar um odor irresistível para os machos. Assim, quando um macho de mariposa percebe o aroma, acredita que está indo para um encontro romântico. Mas, na verdade, voa direto para uma armadilha letal. E é aí que a magia acontece. A aranha, escondida na escuridão, balança com precisão sua bola de seda pegajosa e captura a mariposa em pleno voo. É como assistir a uma cena em câmera lenta. A predadora não se move, apenas sua arma, lançada com velocidade e exatidão cirúrgica. O mais curioso é que essa estratégia é exclusiva das fêmeas adultas. Os filhotes e os machos caçam de forma tradicional, capturando insetos pequenos com suas patas ou teias simples. É como se a maestria dessa técnica estivesse reservada apenas às mais experientes. A aranha bolas de seda é uma das poucas espécies conhecidas que combinam imitação química com caça de projétil. Um exemplo perfeito de que, no mundo animal, às vezes o engano é mais eficaz do que a força. E em cada canto da floresta, alguma delas espera, lançando sua armadilha invisível, com a precisão de uma franco-atiradora em miniatura. 11. Aranha cuspidora, Cythodes thoracica. Imagine uma aranha que não precisa prender suas presas com uma teia, nem persegui-las. Em vez disso, espera pacientemente que se aproximem, aponta com precisão cirúrgica e cospe uma mistura de seda pegajosa e veneno diretamente de sua cabeça. Assim age a incrível aranha cuspidora, Cythodes thoracica, um predador furtivo que parece ter um superpoder aracnídeo saído de um filme de ficção científica. Essa pequena criatura é encontrada em quase todos os continentes, mas sua habilidade está longe de ser comum. Seu cuspe não é ao acaso. Trata-se de uma descarga controlada de 2 jatos microscópicos, carregados com uma substância que endurece em frações de segundo, imobilizando completamente a vítima. Faz isso com tanta precisão que consegue capturar insetos em movimento a vários centímetros de distância, algo impressionante para o seu tamanho. Mas não para por aí. Enquanto cospe, move a cabeça de um lado para o outro a uma velocidade tremenda, criando um padrão cruzado que prende a presa como se ela estivesse envolta em uma malha de cimento biológico. Em menos de um segundo, a vítima já não consegue se mover, e a aranha só precisa se aproximar com calma para injetar o veneno e começar a se alimentar. Diferente de muitas aranhas, as Cythodes têm um corpo abaulado, pernas mais curtas e olhos que lhe dão uma aparência quase simpática. Mas sua técnica está longe de ser gentil. É um lança-chamas biológico, capaz de criar sua própria armadilha no momento exato. A aranha cuspidora é um lembrete de que, no mundo dos aracnídeos, cada espécie evoluiu com estratégias surpreendentes. Algumas tecem, outras caçam. E esta cospe para vencer. Quem precisa de rede quando pode lançar uma com a própria boca? 12. Tarântula azul cobalto, Haplopelma lividum. Nas profundezas da selva tailandesa, oculta debaixo da terra durante a maior parte do dia, habita uma das aranhas mais visualmente impactantes do planeta. Seu nome é tão exótico quanto sua aparência. Tarântula azul cobalto, ou Haplopelma lividum. E quando finalmente decide sair à superfície, é impossível não ficar hipnotizado. Seu corpo é coberto por um tom azul metálico tão intenso que parece pintado à mão por um artista futurista. Essa cor não vem de pigmentos, mas sim de uma complexa estrutura microscópica em seus pelos que reflete a luz de maneira específica. Um fenômeno conhecido como cor estrutural, o mesmo que dá brilho às asas de algumas borboletas ou às penas do pavão. Mas o incrível aqui é que esse efeito aparece em uma criatura subterrânea, que raramente precisa ser vista. Então, por que tanto espetáculo? Essa ainda é uma pergunta em aberto para os cientistas, mas alguns acreditam que a cor poderia servir como aviso para predadores, ou até como forma de comunicação visual entre indivíduos da mesma espécie.
O certo é que quando a luz atinge seu exoesqueleto, essa tarântula brilha como se viesse de outro planeta. Apesar de sua beleza, não é exatamente amigável. A tarântula azul cobalto é extremamente territorial e agressiva se sentir ameaçada. Não é letal para humanos, mas suas presas podem causar uma dor intensa, acompanhada de cãibras e náuseas. Além disso, é uma excelente escavadora. Passa a maior parte do tempo escondida em túneis profundos, que ela mesma constrói no solo úmido. Uma criatura que combina o selvagem com o esteticamente perfeito. A Haplopelma lividum não precisa de teias decoradas nem de estratégias de caça complicadas. Apenas sua presença basta para torná-la uma das aranhas mais estranhas, belas e enigmáticas do mundo. 13. Aranha de saco amarelo venenosa, Cheiracantium inclusum. Escondida em cantos pouco iluminados, entre folhas, fendas ou até dentro de casas, habita uma aranha pequena, mas poderosa. A aranha de saco amarelo venenosa, Cheiracantium inclusum. Seu nome vem da estrutura onde dorme durante o dia. Um saco de seda macio e esbranquiçado, tecido com precisão. Mas não se deixe enganar por sua aparência discreta. Essa criatura é mais perigosa do que parece. À primeira vista, parece inofensiva. Tem uma cor amarelada ou esverdeada, corpo alongado e pernas finas que lhe conferem um ar delicado. No entanto, se sentir ameaçada ou ficar presa em roupas ou lençóis, pode morder. E aí começa o problema. Seu veneno, embora não seja mortal, pode causar necrose leve na pele, gerando feridas que inflamam, escurecem e demoram a cicatrizar. Por isso, essa aranha ganhou uma reputação que rivaliza com a de espécies muito maiores e mais visíveis. Algumas pessoas até a confundem com a temida aranha marrom, Loxosceles. Mas a saco amarelo é mais comum do que se imagina, sobretudo em áreas rurais e suburbanas das Américas, onde entra facilmente nas casas em busca de abrigo quente e seco. Curiosamente, não usa sua seda para caçar. Prefere emboscar suas presas como pequenos insetos, usando sua agilidade e velocidade para capturá-los diretamente com seus quelíceros. Seu saco de seda é mais um santuário. Ali descansa, se reproduz e se protege do mundo exterior. A aranha de saco amarelo nos lembra que, na natureza, o verdadeiro perigo nem sempre tem aparência monstruosa. Às vezes, é discreto, silencioso. E dorme bem debaixo da sua cama. 14. Aranha zebra saltadora, Salticus scenicus. Pequena, peluda e com um design que parece obra de um designer gráfico, a aranha zebra saltadora, Salticus scenicus, é uma das mais carismáticas do mundo aracnídeo. Seu corpo mede apenas alguns milímetros, mas sua atitude e habilidades são gigantescas. O que mais chama a atenção é o padrão listrado em preto e branco, que lhe dá esse nome peculiar. Parece uma miniatura de zebra, mas com olhos saltados, movimentos espasmódicos e energia inesgotável. Diferente das aranhas tradicionais que tecem teias, essa prefere a ação direta. É uma caçadora saltadora. E não é qualquer salto. Essa minúscula criatura pode lançar-se a distâncias de até 50 vezes o próprio corpo. Se um humano tivesse essa habilidade, poderíamos saltar de um prédio a outro com facilidade. Para isso, não usa músculos como os nossos, mas injeta pressão hidráulica em suas pernas, impulsionando-se como uma mola biológica. Mas o mais incrível é como usa seus grandes olhos frontais ultra desenvolvidos para calcular com exatidão quando e onde saltar. Sua visão é tão avançada que alguns pesquisadores a comparam à de certos vertebrados. Enxerga em cores, detecta movimento com precisão e pode focalizar objetos em diferentes distâncias. Tudo isso em um corpo menor que a unha do seu dedo mindinho. A aranha zebra saltadora é inofensiva para humanos e, de fato, bastante curiosa. Muitas vezes, se sente observada, gira a cabecinha para olhar diretamente para você, como se quisesse analisar quem é. Sua atitude ativa e corajosa a torna uma caçadora eficiente e uma das aranhas mais queridas entre os entusiastas de insetos. Listrada como uma zebra, rápida como um raio, pequena, mas brilhante. Assim é essa saltadora de outro nível. 15. Aranha-formiga mímese, Myrmarachne.
No mundo animal, o disfarce não é apenas questão de estilo. É uma estratégia de vida ou morte. E poucas criaturas dominam isso tão bem quanto a aranha-formiga Mimese, do gênero Myrmarachne. À primeira vista, parece uma formiga comum. Caminha como uma, move as pernas como uma, e até levanta as patas dianteiras para simular as antenas de uma formiga verdadeira. Mas, na realidade, é uma aranha disfarçada, com um plano muito mais astuto do que se imagina. Essa espécie incrível aperfeiçoou sua imitação a níveis quase cinematográficos. Não apenas engana predadores que evitam comer formigas por seu gosto desagradável ou comportamento agressivo, como também se infiltra em grupos de formigas reais para se aproximar furtivamente e devorar alguma desprevenida. Em vez de tecer teias, essas aranhas caminham entre colunas de formigas, adaptando seu ritmo e movimentos para não levantar suspeitas. Até seu corpo evoluiu com uma cintura estreita e mandíbulas alongadas, que lhe dão aquele perfil exato de uma operária. É como um agente secreto operando à luz do dia. Mas o engano não termina aí. Algumas espécies usam esse camuflagem para escapar de inimigos naturais, como aves ou vespas, que preferem evitar formigas por serem difíceis de caçar. É uma dupla vantagem. Caçam e sobrevivem graças ao disfarce perfeito. A aranha-formiga Mimese é a prova de que, na natureza, a inteligência nem sempre é visível. Ela se disfarça. E enquanto todos acreditam estar vendo uma simples formiga, essa mestra do engano já conseguiu o que queria: passar despercebida, até o último segundo.